escreve a uma certa igreja, a uma comunidade cristã. Na segunda epístola ele escreve a uma irmã, a uma senhora de uma determinada igreja. E na terceira epístola ele escreve a Gaio, era um dos obreiros, um homem também. E uma coisa que me chamou a atenção nesse fim de semana, o meu filho está na fase de repetir muito palavras. E no sábado pela manhã a pastora Elaine teve uma reunião aqui na igreja. E eu fiquei em casa com o Anthony. Eu me propus a ficar com ele e eu falei com a Elaine, eu vou fazer o almoço. Você pode deixar que eu vou fazer o almoço sábado. Eu liguei para o meu assessor de assuntos. E desde a hora que o Anthony acordou, ele só falava, papai, papai, papai. Ele mudava a entonação, papai, papai. Quando não falava papai, falava Mengo. Glória a Deus. E só falava isso, papai, 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 papai. Papai do artilheiro do Mengão e papai, muitas vezes ele só falou isso. Isso gerou no meu coração um prazer muito grande de ouvir meu filho me chamando toda hora de papai. Porque é muito bom quando eu percebi que o meu filho sabe quem é o pai dele. E eu também sei quem é o meu filho. Se tiver um monte de criança correndo, eu vou demorar um pouco para identificar algumas coisas, mas uma hora o meu olho vai bater e eu vou saber quem é meu filho. E esse texto que eu separei para a gente ler, é um texto que é um livro, que é um ensinamento bíblico. E num determinado momento do capítulo 3, num dos versículos que a gente vai meditar, João, o apóstolo do amor, ele tem um pouco de dosagem o amor dele diminui um pouco, vamos dizer assim, porque ele começa a endurecer o discurso dele. E dentro do versículo que a gente vai meditar, ele cria uma separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Diga para o teu vizinho, há uma separação. Está aberta a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 3. Vai no versículo 10 aí, para a gente começar a meditar. O que está escrito aí na primeira palavra? Nisto são manifestos quem, irmãos? E os filhos de quem? Vai na sequência. Qualquer que e não ama o seu, não é de... Quando é que começou essa separação? Quando é que se iniciou a separação? Quando surgiu a separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Vamos ver. Porque Deus é criador. O diabo é criação. Deus tem o poder de criar. O diabo foi criado. E aí a gente começa a entender que quando se referem ao homem, a mim e a você, diga glória a Deus. No Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra diz assim: e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, os criou homem e mulher. Então diga assim: obrigado, Senhor. Eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Alguém que é a imagem e semelhança de Deus pode por alguns instantes erguer a mão e glorificar e agradecer a Deus por isso? Porque você se parece com o Criador. Você pode agradecer a Deus por isso? Ao contrário, ele foi criado cheio de pompa e cheio de elogios. Ele foi criado dentro de um contexto onde ele era sumidade no céu. O diabo era, eu queria falar aquela palavra que usa para celebridade no céu. O diabo era celebridade. Só que acontece uma situação, e aí eu preciso que você atente muito para o que eu vou falar agora. Escute isso aqui. Acontece uma situação onde o diabo se
equivoca em querer ser igual a Deus. Ele olha a glória de Deus, ele olha o monte de Deus, ele olha a soberania de Deus e ele fala assim: rapaz, eu queria isso, eu quero isso para mim. Eu gostei desse negócio de ser elite. E aí o diabo se interessa por isso. Mas o pecado do diabo trouxe uma coisa: trouxe humilhação e desprezo de Deus sobre ele. Esse equívoco do diabo faz com que Deus humilhe e despreze ele.
O que ele está querendo dizer? Eu possuo uma nova natureza. Eu não sou mais ligado à minha natureza antiga. Eu sou uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, eu entendo que a dona Sônia e o seu Jonatas me deram 2 genes mortais. Os 2 genes que Sônia e Jonatas me deram, que formam o meu DNA, são mortais e passageiros. E aí Deus vem e fala assim: eu vou te dar um gene agora, um DNA, que vai te dar uma origem eterna. Você não vai ser mais passageiro, você agora é uma criatura eterna. Para viver na eternidade, eu preciso ter uma origem eterna. Pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? É que 3 coisas acontecem quando aqueles que são nascidos de Deus se arrependem e reconhecem que são filhos de Deus. Diga para o seu vizinho: corre o risco das nossas atitudes mudarem a nossa paternidade. Porque automaticamente, se eu desagradar a Deus, eu deixo de ser filho de e passo a ser filho do. Assim, diga: eu fui gerado em Cristo Jesus. E 3 coisas acontecem quando nós somos gerados em Cristo. Eu termino agora. Primeira coisa, eu quero que você erga a tua mão e receba essa palavra de Deus. Primeira coisa que acontece quando eu recebo Jesus no meu coração: eu sou justificado diante de Deus e diante dos homens. Nenhuma acusação pode vir mais sobre a minha vida. Segunda coisa que acontece quando eu recebo Jesus como meu Salvador: primeiro eu sou justificado, depois eu sou santificado em Cristo Jesus também. Aquilo que para os homens foi um dia maldição, isso era um alcoólatra, isso era um bêbado, isso era um drogado, eu fui santificado, agora eu não sou mais isso. Eu fui um instrumento de desonra, agora eu sou instrumento de honra. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu não sou mais filho do diabo, agora eu sou filho de Deus. Terceira coisa, pastor: primeiro justificados, segundo santificados, terceiro, eu passei a ser regenerado. Aquilo que todos rejeitavam, Deus me pega e fala assim: você agora é precioso para mim. Você agora já não faz parte mais da linhagem do inimigo. Você agora é meu filho. Versículo 10, eu termino agora. 1 João 3,10, a parte B, diz assim: qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Eu finalizo dizendo agora: nós fomos justificados, santificados e regenerados. Somos filhos de Deus, sim ou não? Mas se eu não amar o meu próximo, se eu não praticar a justiça, se eu não for amável, porque Jesus corrigiu muito, irmãos, mas sempre que ele corrigiu, ele foi educado. Sempre que ele corrigiu, ele foi amável. E às vezes eu olho um irmão numa situação mais complicada do que a minha, eu preciso liberar amor sobre a vida desse homem e dessa mulher. Por quê? Porque as minhas atitudes vão revelar a minha verdadeira paternidade. Deixa eu perguntar mais uma vez: quantos têm certeza que são filhos de Deus e que vão morar no céu com Jesus Cristo? Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite onde o inimigo vai se virar para mim e para você e vai querer nos acusar, vai querer trazer palavras contrárias sobre as nossas vidas. Mas o que é que eu posso fazer, pastor? Você vai erguer a tua mão e vai dizer: eu sou filho de Deus, eu fui justificado, eu fui santificado, eu fui regenerado. Não há acusação sobre a minha vida, porque ao contrário do que muitos vão fazer no dia que Jesus voltar, vão se esconder, vão correr, vão tentar fugir por conta das suas práticas. Nós, a igreja eleita de Cristo, vamos erguer a mão e vamos dizer: vem, Senhor Jesus, vem resgatar a tua igreja, vem buscar o teu povo. Nós ansiamos pela tua presença, queremos ver a tua face. Passamos muitas coisas, vivemos muitas coisas, mas vencemos o desafio, cremos na tua palavra e o Senhor pode vir buscar a sua igreja. Esse é o maior interesse do Senhor Jesus quando vier buscar a igreja. Que Ele olhe aqui para a terra e veja assim: existe um povo me esperando. Não tem um povo fugindo de mim, tem um povo que está me esperando. Esse povo está aqui nessa noite. Eu quero que você erga a sua mão. Nós vamos passar já para o momento da Santa Ceia. Eu quero orar por você, pela sua vida. Quero que você fique de pé rapidamente. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: meu querido,
Nós dois temos a mesma natureza. Diga assim: mas o Senhor Jesus mudou a nossa paternidade. Diga assim: hoje somos filhos de Deus. Hoje somos eleitos do Senhor. Levanta a sua mão aí o mais alto que você